Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus juntos com o sermão intitulado A Educação Celestial e os Olhos de Amor. Uma moça recebeu um livro como presente de sua amiga. O livro foi escrito por um homem chamado de Wood. Ela trouxe para casa e leu 1 ou 2 páginas. Mas o seu conteúdo era tão chato. Já que era tedioso, ela fechou o livro e o jogou em um canto. E ela murmurou para si mesma, criticando o autor, dizendo: que tipo de autor é este que escreve um livro deste nível? Já que é tedioso, eu me pergunto quantas cópias do seu livro serão vendidas. Ela fez uma crítica dura contra o autor e se esqueceu do livro. Alguns dias mais tarde, esta moça foi convidada para uma festa. Ela foi à festa e lá conheceu um jovem muito bonito e charmoso. Ele era alto e tinha olhos grandes e brilhantes. Eles se apresentaram e descobriram que o nome dele era Wood. A moça disse: que engraçado, eu li um livro alguns dias atrás. E o nome do autor era Wood. Que coincidência! Então, o moço respondeu a ela: esse livro foi publicado não muito tempo atrás. Eu sou Wood, o autor. A moça ficou surpresa de descobrir que esse jovem que ela teve um bom sentimento era aquele Wood. Antes, ela criticou o autor pensando: que tipo de escritor é ele que escreve mal? Mas aquele na sua frente era aquele autor. O jovem Wood perguntou a ela: o que você achou do meu livro? Nesse momento, ela deveria dizer: era horrível. Mas ela disse o oposto: realmente emocionante. Ela não disse apenas uma vez, mas expressou assim repetidamente, dizendo: foi muito emocionante. Ela disse que era um livro muito emocionante e marcou um encontro novamente e saiu da festa. Assim que chegou em casa, ela pegou o livro que tinha jogado no canto e começou a lê-lo. Era o mesmo livro, com o mesmo contexto e nada havia mudado. Contudo, foi muito interessante desta vez. Estranhamente, o sabor do livro era profundo. Ela se admirou quão talentoso escritor ele é. Pessoal, essa é a diferença entre o coração que tem amor e o coração que não tem amor. O conteúdo do livro era o mesmo. Primeiro, ela leu sem nenhuma emoção de amor. E mais tarde, ela leu com amor. Assim como ela leu com amor, todas as faltas e erros não eram vistos, mas somente coisas boas e positivas eram vistas. É por isso que Deus nos disse para fazer o quê uns aos outros, irmãos? Amei-vos uns aos outros. Novo mandamento vos dou. O quê? Que vos ameis uns aos outros. O amor nos faz elogiar os outros ao invés de criticá-los.
Mesmo que haja alguém de quem não gostássemos antes, o que o amor nos faz fazer? Faz-nos olhar para eles de uma maneira positiva e ver o seu lado bom. Este é o poder do amor. Pessoal, como a Bíblia parece se a lemos sem o amor por Deus, nem amor pela verdade, nem amor pelo reino dos céus? Quem escreveu esse tipo de livro? Quem é o autor? Dizendo assim, talvez possamos colocar a Bíblia de lado ou abandonar na estante que nós mal podemos ver ou alcançar. Contudo, bem como nós encontramos nosso precioso Deus Elohim, os olhos de amor começaram a se abrir. E desde então, tudo é visto diferente. Antes, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio pareciam difíceis. Mas que tal agora? Como nós os lemos com o coração de amor, que profundo, que doce é. Seu sabor é como o favo de mel. Jamais é chato. Deus nos ensina com a Bíblia. Deus fez algumas partes da Bíblia difíceis e algumas partes rígidas. Às vezes, Ele nos educa através de algumas histórias na Bíblia e às vezes através de alguns poemas. O livro dos Salmos é todo de poemas, desde o Salmo 1. Através desses poemas, Deus assopra um novo espírito em nossas almas. Além disso, através dos registros sobre as dinastias passadas, nos livros como o primeiro e o segundo livro dos Reis e o primeiro e o segundo livro das Crônicas, Deus nos ensina que tipo de caminho de fé nós devemos seguir. A Bíblia também registra a cena onde Jesus veio a esta terra e foi crucificado pelos pecadores, apesar de ser um justo sem pecados. É exatamente como a moça da história. Antes de encontrar o moço bonito, ela achava o livro tão chato e maçante que o jogou em um canto. Contudo, mais tarde ela começou a amar o autor. Então, tudo o que foi escrito naquele livro parecia muito profundo. A Bíblia registra como Jó estava em dor, como Jonas fugiu de Deus e foi para Tarsis. Porém, agora nós entendemos que Deus escreveu todos esses registros porque Ele nos ama. Assim, hoje eu penso que nós devemos conhecer mais a Bíblia e entender as características da Bíblia para que possamos focar mais na Palavra de Deus. Por que o nosso Deus deu a Bíblia a nós? Hoje, vamos entender isso através da segunda epístola a Timóteo. Primeiro, vamos dar uma olhada na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pessoal, este é o significado e propósito da Bíblia. Quando olhamos para a história, um príncipe tinha uma educação diferente dos plebeus, para se tornar um príncipe herdeiro e o rei. As pessoas comuns não eram permitidas estudar os livros que os príncipes estudavam. É claro, havia livros que as famílias nobres estudavam. Os livros como Jongwan Jongyo
ou Dehagyeonri, eram somente para o sucessor do trono estudar. Havia outros livros como Sohak, Hyogyong ou Non-o, ou os livros de Mêncio e Confúcio. Esses livros podiam ser lidos pelas famílias nobres comuns também. Porém, certos livros eram somente para estudos do sucessor do trono. Hoje, vocês e eu estudamos escutando os ensinamentos de Deus aqui em um lugar no universo. Vocês podem sentir o nosso planeta Terra se movendo no espaço universal? E vocês sentem a Terra girando ao redor do Sol? Inclusive neste momento, a Terra está girando ao redor do Sol sem parar. O dia em que ela dá uma volta ao redor do Sol e chega à sua posição é 1º de janeiro. A Terra continua girando sem mudar sua órbita em uma determinada parte do universo. Se ela gira à volta do Sol uma vez, completa um ano. Se vocês viveram na Terra enquanto ela dava 70 voltas, vocês têm 70 anos de idade. E se vocês viveram na Terra enquanto ela dava 80 voltas, vocês têm 80 anos de idade. Nós calculamos a idade assim. Assim, nesta circunstância, nesta cidade de refúgio chamada Terra, Deus está nos educando. Para a nossa educação na justiça, qual é o instrumento que Deus usa? Deus não nos ensina com alguns outros livros como Dehagyeonri, mas com a Bíblia, onde as palavras celestiais são escritas. Os livros que os sucessores do trono terreno aprendem são nada. A Bíblia é um livro que os sucessores do trono celestial aprendem. Nós devemos fazer conforme está escrito na Bíblia. Não acrescenteis nem tireis nada. O que acontecerá com o nosso direito de herdar o reino dos céus? Se nós acrescentarmos ou tirarmos algo da Bíblia, nós não teremos esse direito. Portanto, pessoal, a Bíblia não é um simples livro, não é? Hoje nós entendemos sobre o que é o livro do Gênesis, capítulo 1, e sobre o que é o livro de Levítico. Nos livros chamados Pentateuco de Moisés, Deus também colocou tantos significados. Tantas coisas que as pessoas não podem entender com a sabedoria terrena estão escondidas neles. O assunto sobre o santuário está neles. Todos os assuntos sobre as festas estão neles também. O dia de sábado e a Páscoa também estão neles. As palavras da Bíblia não são para diversão. Elas são palavras que as pessoas que querem ser o sacerdócio real precisam aprender e praticar. Vocês e eu devemos guardar este fato nas tábuas do nosso coração. Hoje, com o tema A Educação Celestial e os Olhos de Amor, estamos estudando as palavras de Deus. A respeito deste assunto, o que Deus colocava mais ênfase era ter amor no nosso coração. Quando a moça na história não tinha amor pelo autor, ela fazia muitos apontamentos criticando o livro, porque o livro lhe parecia muito ruim. Ela pensava, como tal livro pode ser um best-seller? Mas quando nós chegamos a conhecer Deus corretamente, nossos olhos espirituais de amor em direção a Deus se abrem. E não podemos deixar este livro de lado. Nós continuamos lendo-o. O que Davi, que amava a Deus, disse para expressar a palavra de Deus? Disse que é mais doce do que o mel. Pessoal, uma vez, já sentiram que a Bíblia é mais doce do que o mel? Lendo a Bíblia, talvez alguns pudessem sentir ainda mais um gosto insípido de mel, e alguns um gosto muito forte de mel. Deus nos deu a Bíblia, e o que a Bíblia considera como núcleo mais importante é o amor de Deus. Então, vamos encontrar o amor da mãe na Bíblia
E com este amor, vamos pregar a todos os 7 bilhões de pessoas do mundo para que elas possam conhecer Deus. Hoje, para dar a educação celestial, Deus nos deu os ensinamentos da Bíblia. Os 66 livros da Bíblia são para ensinar os sacerdócios reais do céu. Vamos nos lembrar disso mais uma vez. Vejamos a segunda epístola de Pedro, capítulo 1. A segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aqui, o termo natureza divina aparece. Deus disse que a Bíblia é totalmente equipada com tudo para que Deus nos ensine, nos repreenda, nos corrija e nos eduque na justiça. Livros de Confúcio e Mêncio são livros filosóficos que ensinam deveres físicos dos homens nesta terra. A Bíblia nos ensina que tipo de deveres nós devemos carregar no reino dos céus. É por isso que a Bíblia diz, para que vos torneis coparticipantes da natureza divina. Vamos continuar com o versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé o quê? Nós devemos associar a virtude com a nossa fé. Com a virtude, o quê? O conhecimento. Com o conhecimento, o quê? O domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. O amor, que é o maior de todos, foi colocado por último. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, o que ele é espiritualmente é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus deu estas palavras para os membros que entraram em Sião. Nós, que viemos a Sião da verdade, devemos nos preparar aprendendo as palavras dadas pelo pai e pela mãe. Se não vivermos de acordo com as santas palavras de Deus e os seus ensinos, Deus deixará que nós percamos a oportunidade de receber a entrada ampla no reino de Deus. Quando pensamos que estamos perdendo a nossa própria chance de entrar no reino de Deus, não podemos deixar de entender claramente a vontade e a razão, porque Deus nos disse para participar da natureza divina. Nós devemos associar com a nossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento a fraternidade, com a fraternidade o amor. Se não recebemos tal educação pela fé na terra, e se não praticamos o que aprendemos, não podemos receber a ampla entrada no reino de Deus. A fim de nos fazer receber boas-vindas no reino de Deus, Deus nos disse para ter a fé que participa da natureza divina. Então, nesse assunto, o que Deus considera como o maior de todos? Deus coloca ênfase no amor. Vejamos a primeira epístola aos Coríntios. A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência,
Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, então o que serei? Nada serei. Nada seremos. A fé é boa, a esperança é boa, todas as coisas são importantes. Contudo, todas essas coisas brilham e se tornam significativas quando elas são baseadas no amor. Se a fé ou esperança existir enquanto não há amor, elas são sem sentido. Foi dito assim. Vamos continuar com o versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é o quê? O amor é sempre paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses. O amor não se exaspera. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. E o amor tudo suporta. Dessa forma, agora Deus está ensinando aqueles que reinarão no céu para sempre, através da primeira epístola aos Coríntios. Dizem que na dinastia Joseon, um príncipe herdeiro recebeu educação de cerca de 16 professores. Oficiais de muitas classificações diferentes foram professores de um príncipe herdeiro e o disciplinavam. Nesta época, nós estamos recebendo educação através dos 66 livros da Bíblia e através dos profetas que pregam a palavra, seguindo a vontade de Deus. Quando estávamos no reino celestial antes, nós éramos cheios de amor. Nossa natureza original era de amor. Contudo, nós fomos tentados pelos esquemas astutos de Satanás, o diabo, nós traímos Deus e cometemos pecados que merecem a morte, e fomos jogados a esta terra. Consequentemente, nós perdemos o amor que tínhamos originalmente. E agora, Deus está restaurando o amor em nós. Hoje, nesta hora, Deus permite que Sua palavra seja transmitida a nós para que possamos restaurar a divina natureza que perdemos e para nos ajudar a recuperá-la ao nos ensinar sobre o amor. A fim de retornarmos ao nosso lar eterno, o pai e a mãe estão nos educando, todos os filhos de Sião, hoje. O pai e a mãe nos dizem para buscar o bem dos outros ao invés de nosso próprio bem, e ser pacientes e benignos. Eles repetidamente nos ensinam que devemos ser os belos filhos celestiais, que não se gloriam de si mesmos, não sendo invejosos, ou orgulhosos, ou rudes, mas mantendo uma atitude humilde, maneiras e etiquetas. Colocando estes ensinamentos em prática, participaremos da natureza divina e, participando da natureza divina, receberemos a ampla entrada no reino de Deus. Quando a moça não tinha olhos de amor, o livro do autor lhe parecia ruim. Mas, quando ela começou a ler o livro com os olhos de amor, cada frase e cada palavra daquele livro lhe pareciam excelentes e profundamente harmonizadas. E isso trazia a ela uma emoção. Hoje, vamos também abrir os nossos olhos de amor em direção ao pai e à mãe, em direção a Deus, e observemos os ensinamentos da Bíblia. Nós devemos compreender que todas as palavras que Deus compilou através de muitos profetas, por um longo período de 6.000 anos, contêm a santa vontade do pai e da mãe, que querem que nós carreguemos os deveres e responsabilidades como sacerdócio real quando formos ao céu.
A partir de hoje, leiamos a Bíblia diligentemente. Todas as palavras são para nós. Vejamos o ensinamento da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Gratamente, Deus nos permitiu ver, ouvir e aprender as palavras da Bíblia. Desta maneira, nós podemos confirmar que temos a promessa que reinaremos no reino dos céus para sempre, como sacerdócio real. Certo? Vamos continuar com o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A Bíblia nos diz que fomos redimidos e podemos retornar ao reino dos céus através do amor santo e sacrificial de Deus. O que Jesus mais enfatizou quando dava a sua última Santa Ceia da Páscoa? Este pão é o meu corpo e este vinho é o cálice da nova aliança no meu sangue. Isto é o meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, o que nós podemos dizer que é o significado da Páscoa, em uma palavra? É o santo sacrifício do Pai, isto é, o amor de Deus, não é? Deus rasgou a sua carne e derramou o seu precioso sangue para dar a nós, para que nós, os filhos celestiais, que fomos destinados a morrer eternamente, sendo pecadores, pudéssemos receber a remissão de pecados e a vida eterna, e voltemos ao nosso lar eterno no céu. Isso não pode ser feito sem o extremo amor de Deus. Quando as pessoas falam sobre o cristianismo, simplesmente dizem, cristãos falam muito sobre amor. Contudo, não é assim simples. Deus permitiu nos tornar no sacerdócio real que reinará para sempre. Para nos fazer reis no céu, Deus nos educa com a Bíblia. Já que Deus nos disse para não acrescentar nem tirar nada da Bíblia, vamos olhar para as nossas vidas de fé mais uma vez. E se nós não temos vivido consoante a palavra, todos vamos nos arrepender de nossos pecados a partir deste momento. E ofereçamos a Deus nossa oração com uma firme vontade. Eu vou confirmar a santa vontade de Deus que nos amou até a morte. Eu receberei bem a educação e colocarei todos os ensinamentos em ação. Eu estudarei duro como o príncipe herdeiro do reino dos céus. E vamos dizer, assim como o pai e a mãe nos amaram, nós amaremos nossos irmãos e irmãs que virão para Sião logo, e todos os membros que já estão em Sião. Nós devemos ter esse tipo de fé, certo? Vejamos mais um versículo antes de concluirmos o sermão. A primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, o que devemos fazer? Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se alguém ainda não ama os irmãos,
e outras pessoas? A Bíblia diz que isso significa que ele ainda não conhece Deus. Quando Deus falou sobre amor, ele disse no versículo 5, eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Por que nós devemos seguir os ensinamentos da Bíblia? E por que não devemos acrescentar nem tirar nada da Bíblia? E por que devemos meditar na palavra de Deus dia e noite? Quando olhamos para a história da dinastia Joseon, a família real focava em fazer com que os príncipes herdeiros memorizassem muitos livros, como Sohak, Hyogyong, Non-o, Mêncio ou Confúcio. Porque achava que eles praticariam quando se lembrassem dos livros. Pensava que poderiam praticá-los somente quando se lembrassem deles. Hoje, vamos ver e pensar repetidamente na palavra de Deus e a ruminemos. O pai e a mãe nos amam. Já que Deus é santo amor, vamos herdar o amor de Deus, para que vocês e eu possamos purificar o mundo inteiro com amor. Se tivermos amor verdadeiro, não veremos os defeitos uns dos outros. O amor tem poder de nos fazer olhar somente para o lado bom dos outros. Com este poder, todos os irmãos e irmãs de Sião devem ser unidos com o pai e a mãe e pregar a vontade de Deus em Samaria e aos confins da terra. Qual é a vontade de Deus? Destruir a humanidade ou salvar a humanidade? Deus quer salvar todas as pessoas e guiá-las ao arrependimento. Esta é a vontade do nosso Deus Pai e Deus Mãe. Portanto, nós devemos anunciar às pessoas que Deus é amor. Vamos continuar com o versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também fazer o quê? Devemos nós também amar uns aos outros. O amor não vê defeitos. Ainda que costumávamos ver somente o lado bom antes, se o amor se esfria, então começamos a ver os defeitos. Alguém que via somente as coisas boas da sua esposa antes, se vê muito dos defeitos dela enquanto vivem juntos, isso é porque seu amor enfraqueceu. Defeitos não são vistos aonde há um amor profundo. Vamos fazer esforços para olhar para o lado bom uns dos outros e encorajar e apoiar uns aos outros por seus lados bons. Neste ano, vamos guiar todos os 7 bilhões de pessoas da humanidade para correr aos braços da Mãe Jerusalém sob a fragrância de amor do Pai e da Mãe e sob as ondas de seu amor. Eu espero que todos os membros da família de Sião desfrutem da glória eterna de Deus. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.